Tudo bom, pessoal? Rafael aqui falando. No vídeo de hoje nós faremos dois tutoriais, um para um relatório mais simples e outro relatório mais complexo, utilizando tabela dinâmica. O mais simples será esse, de um desembolso financeiro, que eu vou deixar para o início, e o mais complexo será um interativo, utilizando o gráfico dinâmico, onde a gente pode selecionar vários segmentadores e automaticamente a tabela dinâmica vai calculando conforme a base de dados que eu vou deixar no link para vocês baixarem, para vocês poderem acompanhar o tutorial. É isso aí, mãos à obra. Essa é a nossa base de dados e ela poderia ter sido extraída do SAP, do RP da empresa, ou alguém poderia ter consolidado todas as informações e enviado para nós. Mas o mais importante e primeira coisa que nós devemos fazer é saber o tamanho dela, qual a dimensão dessa tabela dinâmica. Então, primeiro a gente vai selecionar com o cursor aqui na primeira célula, na 1A, seguramos Ctrl Shift para baixo, e ele vai selecionar todas as linhas da nossa tabela. Então a gente vai identificar que essa tabela tem, na verdade, 97 linhas. Não é uma tabela muito grande, mas ela tem o tamanho suficiente para a gente fazer as nossas demonstrações com tabela dinâmica. Agora que nós já sabemos o tamanho dela, vamos selecionar todas as linhas, todas as colunas do cabeçalho e vamos aplicar um filtro. Nós também poderíamos ter apertado Ctrl Shift L, que é o atalho para inserir filtro, para fazer o trabalho mais rapidamente. E vamos aqui na nossa primeira coluna, na coluna A, e vamos identificar o que nós temos aqui. É a coluna que nós temos todos os projetos, poderia ser produtos, poderia ser qualquer tipo de informação, mas aqui nós temos o nome dos projetos, projeto A até o projeto H, temos 8 projetos. Damos um OK e dá para ver que para cada projeto a gente tem a informação do estado e a nota fiscal que vai ser paga para cada determinado projeto. Aqui nós temos também a data de emissão das notas fiscais, a categoria de cada produto também é informado aqui. Cada projeto A, por exemplo, ele tem hardware, ele tem nota fiscal de licença, transporte, serviço, produto. E aqui do lado nós temos as informações em valores de receita e o custo para cada uma delas. Ou seja, por exemplo, para o hardware aqui, que foi designado para o projeto A, a gente enviou uma nota fiscal de R$ 1.288,08 para o cliente. E para executar essa nota fiscal, a gente teve um custo de R$ 1.223,68. É importante também destacar que para fazer a tabela dinâmica é interessante que todos os campos dos cabeçalhos estejam escritos, tem informação contida aqui, por exemplo, não pode ter uma informação faltando, você precisa necessariamente escrever alguma coisa, escrever alguma informação no cabeçalho, senão vai dar um erro na tabela dinâmica, como também as linhas também não podem estar faltando informações, por exemplo, aqui, que na verdade é o estado de São Paulo, não poderia estar faltando, senão você teria problemas quando você fosse levar essa informação para a tabela dinâmica. Vamos então inserir a tabela e para isso a gente precisa primeiro selecioná-la. Então eu vou dar um comando Ctrl T, ele automaticamente seleciona toda a planilha, mas eu prefiro vir novamente até a primeira célula, segurar Ctrl Shift para a direita e para baixo, sem soltar Ctrl Shift. E ele também vai selecionar toda a tabela dinâmica. Eu acredito que esse método é mais seguro. Agora eu vou vir em inserir tabela dinâmica da tabela / intervalo. Aqui ele está mostrando que realmente ele selecionou os 97 linhas. Ele está perguntando se a gente vai querer uma nova planilha ou manter a planilha existente. Eu vou criar numa nova planilha. Automaticamente ele cria já a tabela dinâmica. Só vou arrastar para o lado aqui e vou renomear essa planilha para tabela dinâmica. Com a tabela dinâmica já montada, aqui estão os cabeçalhos de cada uma da nossa base de dados e funciona mais ou menos dessa maneira. A gente, por exemplo, a gente sabe que essa receita aqui são valores, né? Então a gente clica, segura e arrasta a receita até valores e ele automaticamente faz essa soma. Para deixar no modo mais fácil de se visualizar, eu seleciono o valor na tabela dinâmica e aperto Ctrl 1. Ele abre a caixa de formatação de células. Eu venho em moeda, vou deixar para 0 aqui as casas decimais, dou um OK e agora é possível ver que deu 2.738.962. Eu só vou voltar aqui e checar para ver se o valor bate. Eu venho aqui no primeiro valor da tabela, nesse 1.288, aperto Ctrl Shift para baixo e ele automaticamente aqui embaixo, no canto inferior direito, ele faz essa soma para nós. A gente vê aqui que bateu 2.738.961. E caso a sua tabela dinâmica suma a tabela aqui da direita de campos, é só clicar sobre ela que volta a aparecer. Bom, e o legal aqui da tabela dinâmica é que você consegue, ao invés de somar toda a receita de todos os projetos, clicar em projeto e arrastar aqui em linhas, ele vai quebrar esse valor em linhas.
Então a gente tem todos os 8 projetos aqui, quebrado em todos os valores da receita de cada um deles, chegando no total de 2.738. Como também nós podemos pegar e colocar as datas aqui nas colunas, e ele vai distribuir toda essa projeção ao longo do tempo, como também nós podemos adicionar um filtro, por exemplo, para os estados. Agora a gente consegue filtrar toda essa projeção de valores dos projetos por tempo, por estado. Por exemplo, eu venho aqui, clico na setinha, seleciono o estado do Espírito Santo, dou e agora a gente só tem a projeção dos 2 projetos, o projeto G e o projeto H do Espírito Santo. Como também eu posso colocar múltiplos projetos, eu seleciono essa caixa e ele permite selecionar mais de um estado por filtro, nesse filtro aqui. Dou um OK, agora eu estou selecionando projetos do Espírito Santo e de São Paulo, que são os projetos A, B, C, D, G, H ao longo do tempo. E para dar continuidade nesse tutorial / explicação, vamos selecionar a categoria, o campo categoria, e vamos colocá-lo logo abaixo de projetos, nessa área de linhas. E agora, além da quebra por projetos, a tabela dinâmica está quebrando todas as informações pelas categorias de cada projeto. E aqui do lado esquerdo nós também podemos recolher todas as informações, clicando com o botão direito sobre a tabela dinâmica, vindo aqui em expandir e recolher todo o campo, que volta a ficar da mesma forma que estava antes. Agora, como a gente quer que apareçam as categorias, basta clicar com o botão direito, vir em expandir e expandir todo o campo. Era isso que tinha sido pedido, porém tem mais uma coisa muito importante agora, que é a forma como nós vamos enviar as informações. Pode ver que o projeto está aqui, embaixo dele estão as informações da categoria, mas o mais interessante é que todos eles ficam em forma de tabela, e para isso a gente vai fazer isso aqui. Primeiro a gente vai vir com o botão direito, clicar na tabela dinâmica e ir em opções de tabela dinâmica. Vai abrir essa nova caixa de informações aqui e a gente vai em exibição. Nesse quadradinho aqui, layout clássico da tabela dinâmica, a gente vai selecionar ele e dar um OK. Automaticamente o Excel empurra as informações que estavam abaixo do projeto A para a parte direita. Com isso também, para enviar essas informações, seria legal a gente eliminar esse subtotal daqui. Para fazer isso, a gente seleciona com a tabela dinâmica, clicando com o botão direito em subtotal, projeto. A gente tira essas linhas de subtotal. E ainda eu acho que não está numa maneira adequada para o envio, porque ainda está faltando informações aqui embaixo, algumas linhas em branco. Não é legal para quando você quer transmitir dados para uma outra pessoa. Então, para isso, a gente vai vir na tabela selecionar a tabela dinâmica novamente, clicar sobre ela com o botão direito, vamos vir em configurações do campo, vai abrir novamente a caixa, em layout e impressão, na outra tab, a gente vai em repetir rótulos de itens. Seleciona essa caixa, dá um OK e agora todos os projetos foram selecionados nas respectivas categorias. E agora, para enviar, a gente só vai vir, nós clicamos novamente sobre a tabela dinâmica, damos um Ctrl T para selecionar ela por completo, Ctrl C para copiar. Eu vou abrir uma nova tab aqui, vou selecionar em qualquer lugar e dar Ctrl V novamente. Seleciono todas as colunas e clico em alguma das linhas uma vez e ele vai automaticamente ajustar. E para fechar, eu só vou alterar a cor. Eu vou eliminar essa linha, vou manter dessa forma, vou trocar a cor do cabeçalho. E para mandar essas informações para uma outra pessoa, é legal também não enviar com campos vazios aqui, porque pode gerar confusão na hora da análise da outra pessoa e pode haver uma falha na comunicação. Para isso, é legal apertar Ctrl T para selecionar novamente toda a planilha, aperta F5, a gente vem aqui, clica no botão especial e vamos selecionar esse botão em branco. Deixamos selecionado, damos um OK. Automaticamente o Excel vai selecionar as células que estão em branco. Como nós sabemos que esses valores são zero, a gente clica no zero, vai aparecer um zero ali, seguramos Ctrl e Enter. E automaticamente o Excel preenche as células em branco para que não haja confusão na hora de transmitir os dados. Só vou terminar de formatar aqui. E também vou tirar as linhas de grade. Pronto, o nosso relatório está pronto para envio. E agora, para nós partirmos para o relatório avançado, eu vou voltar aqui para a nossa base de dados. Vou dar um Ctrl T para selecionar toda a nossa tabela, toda a nossa base de dados. Vou em inserir, vou criar uma nova tabela dinâmica. Vou aqui em dar tabela /intervalo. Vou pedir para criar uma nova tabela, uma nova planilha. E vou renomeá-la para relatório
relatório gráfico. Clicamos sobre a nossa tabela dinâmica e para fazer aquele relatório, primeiro a gente vai pegar o campo projeto e trazer para linhas e vamos comparar nos valores. Vamos incluir receita e custo. Agora nós temos as informações de receita e custo lado a lado. Em seguida eu já vou selecionar todos esses números, vou dar um Ctrl 1, vou vir em moeda e deixar apenas com 0 decimais. Ok, já formatamos a nossa tabela. Bom, e se nós temos receita e custo, vamos também incluir a margem. E vamos usar a tabela dinâmica para fazer esses cálculos. Por isso eu vou vir aqui em análise de tabela dinâmica, vou vir em campos, itens e conjuntos e vou selecionar campo calculado. Vai abrir essa nova página onde eu vou colocar um nome aqui que vai ser margem. A fórmula da margem é receita, inserir campo, menos custo, insiro o custo também. Agora a margem é igual a receita menos custo. Vou dar um OK e automaticamente a tabela dinâmica já inclui os valores da margem ao lado. Eu vou calcular também a margem em termos de porcentagem. Para isso eu vou voltar aqui, vou novamente em análise de tabela dinâmica, vou novamente em campos, campos calculado, vou colocar e aqui nós vamos usar a margem que nós acabamos de criar. Vou inserir esse campo dividido pela receita. Vou inserir esse campo também e vou dar um OK. E a porcentagem da margem bruta é incluída no nosso gráfico. Eu só vou selecionar esses valores, dar um Ctrl 1 novamente, vou vir em porcentagem, só que dessa vez eu vou deixar com 2 casas decimais e dar um OK. Perfeito. Nós já temos a nossa margem. Para ter uma visualização melhor, eu vou clicar novamente sobre a tabela dinâmica, vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir em classificar de maior para menor. E agora a gente tem uma boa visualização do que como os nossos projetos estão performando. Dá para ver que o projeto A tem uma margem melhor do que o projeto, bem melhor, né? Na verdade, que o projeto E, que tem apenas 5%. O projeto A tem quase 10%. Bom, para colocar o gráfico, eu vou, na verdade, retirar a porcentagem, eu vou deixar o nosso gráfico apenas com receita, custo e margem. E para incluir o gráfico, eu venho aqui em análise de tabela dinâmica e gráfico dinâmico. Eu vou selecionar essa primeira opção mesmo, aqui em colunas, a primeira opção, dou um OK e nós já temos o nosso gráfico posicionado aqui. Como os nomes dos cabeçalhos aqui não estão legais, eu vou alterar. Para isso, você clica em F2, pode ver que vai selecionar o cursor para trocar o texto e vou deletar aqui. Dou um Enter, vai haver esse erro aqui, eu dou um OK e na verdade você só precisa dar um espaço e um Enter. E agora o Excel aceita esse valor. Vou fazer a mesma coisa para os outros itens. Outro ponto bacana do gráfico dinâmico, clicar sobre a tabela dinâmica, vir em análise de tabela dinâmica e inserir segmentação de dados. Clicamos sobre ele e vai aparecer essa lista com várias seleções que nós podemos fazer. Nesse caso eu vou colocar a categoria e também vou pôr os estados de cada projeto. Vou dar um OK e ele automaticamente cria para a gente 2 seleções. Uma de categoria e outra de estados. Eu vou posicioná-los aqui do lado. E esse segmentador ele permite que a gente faça análise. Selecionando, por exemplo, aqui em hardware, a gente consegue verificar os projetos que têm a melhor desempenho, né, a melhor venda de hardware. Selecionando sua licença, dá para ver quais projetos têm o melhor desempenho com licenças. Também dá para fazer múltiplas seleções. Segurando Ctrl, você consegue apertar em 2 ao mesmo tempo. Ele leva e o Excel automaticamente já faz as contas. Para voltar ao estado normal, é só clicar nessa limpar o filtro e ele volta ao normal. Outro ponto legal do gráfico dinâmico é fazer a segmentação por datas. Então eu vou selecionar novamente a tabela dinâmica, vou aqui em análise de tabela dinâmica e venho em inserir linha do tempo. Aqui eu seleciono a data e dou um OK. E automaticamente ele cria esse selecionador de datas para nós podermos visualizar através dos períodos. Para facilitar a exibição, eu vou vir aqui em exibir e vou retirar as linhas de grade. Deixa eu aumentar. E agora a gente pode segmentar os nossos valores. Por exemplo, eu vou pegar o primeiro trimestre e esse foi o desempenho dos nossos projetos no primeiro trimestre. Por exemplo, se eu quiser São Paulo, eu só seleciono São Paulo aqui. E agora eu tenho o desempenho de São Paulo no primeiro trimestre para todas as categorias. Se eu quiser segmentar ainda mais, eu venho aqui, clico em Hardware e agora eu sei que como foi o desempenho dos projetos em São Paulo para os produtos de hardware no primeiro trimestre. Agora eu vou desfiltrar tudo, eu venho aqui, dou um desfiltro, e eu tenho o projeto total aqui.
Se eu quiser formatar o gráfico, eu clico sobre ele e venho aqui em formatar. E só vou colocar ele no azul para ficar no mesmo tom. E agora a gente tem o nosso gráfico pronto e a gente pode fazer as nossas análises. E agora eu vou concluir a formatação para ficar de uma maneira um pouco mais apresentável para quem vai visualizar o gráfico. E agora sim nós temos nosso relatório pronto para envio. Se você ficou até o final do vídeo, eu te agradeço e também te convido a se inscrever no canal e a comentar aqui embaixo para que a gente possa continuar trocando ideia. Muito obrigado e até a próxima!